Eu escolhi entrar no Corpo de Bombeiros porque eu tenho histórico, né, na família. Meu pai é militar, meu avô era militar e eu convivi muito tempo, né, desde pequena. Aí no ensino médio eu estudei no colégio militar, então tu tá inserido ali naquela rotina sempre, tu vê, né, a atividade da PM e do BM também. Então isso foi bem legal assim para mim, me motivou bastante. Tu consegue ver que é um trabalho legal, que a população reconhece, que tu pode ajudar outras pessoas. Então chega um momento que daí tu acaba parando para pensar, né? O que eu vou fazer? Porque quando tu sai da graduação, tu não sabe exatamente assim, né? Então essa foi uma alternativa que eu vi e decidi fazer. Bom, eu comecei a estudar, primeiro, como eu não sabia nada ainda, né? Eu comecei a estudar aqui no Rico, porque com um cursinho tu consegue saber qual que é a matéria certinho, que a minha dúvida antes de eu começar aqui era, bom, eu vou pegar o edital, vou ler, mas onde que eu vou encontrar aquela matéria exatamente, sabe? Porque eles colocam tópicos no edital que às vezes é muito abrangente e tu não sabe exatamente o que tu vai procurar, né? Tem coisas que é fácil, mas tem outras que não. Então eu decidi, não, o Rico já tinha, né, um histórico de aprovações, e então já tinha o concurso específico, o curso específico para o concurso que eu queria. Daí eu decidi vir e estudar aqui, né? Eu tive que ler a matéria toda, fazia uns resumos e depois que eu senti confiança, né, na matéria, eu comecei a ir para as questões. Aí, a partir do momento que tu já consegue identificar qual que é a matéria, dentro das questões mesmo tu já consegue identificar, eu comecei a focar mais nas questões. Porque tu consegue ver bem certinho o que a banca cobra, qual que é o jeito, e depois de um tempo já fica meio automático, assim, tu já até sabe o que vai cair na questão. Então, eu preferi depois de um tempo, quando eu já sabia um pouco mais da matéria, focar nas questões do que na parte teórica mesmo, né? Mas quando eu comecei a estudar, primeiro eu lia tudo, fazia os resumos, fazia uns esquemas, daí depois eu foquei nas questões. No começo eu pegava, fazia os resumos, eu anotava bastante coisa durante a aula que os professores falavam, que era importante, que caía mais. E daí eu ia estudando a matéria daquele dia e ia fazendo os resumos. Às vezes, dependendo da matéria, não dava para fazer tudo no mesmo dia, porque daí eu saía daqui tipo umas 5 horas, 6 horas da tarde. Aí agora, quando eu fiz o de soldado, eu estava trabalhando, eu trabalho das 8 às 5. Então eu fiz o cursinho à noite e daí na aula eu mantive o mesmo esquema, que era resolver as questões. E daí depois eu ia para casa, eu não tinha mais muito tempo para estudar. Então o final de semana era o tempo que eu tinha para revisar as matérias. Daí eu revisava as matérias fazendo questões mesmo e dei preferência para as matérias que eu ainda não tinha estudado. Porque, por exemplo, no de soldado caía primeiros socorros. Então eu nunca tinha visto essa matéria, até porque eu não sou da área da saúde. Daí eu dei um pouco mais de foco para essas matérias que eu não tinha estudado ainda, né? Bom, a redação, quando eu estava no início do meu estudo, eu tentava fazer uma redação por semana, trazia para a professora corrigir e ali eu fui aprimorando um pouco a minha técnica. Mas o que eu posso dizer para todo mundo que estuda é que o principal é tu seguir sempre aquela formulinha, né, de introdução, o desenvolvimento ali, os parágrafos e a conclusão. Durante o pós-edital eu não tinha muito tempo, então eu só consegui fazer as redações dos simulados mesmo, mas eu acho que eu devo ter feito no mínimo umas 30 redações. Então não tem, sabe, aquela fórmula de bolo, tu começa fazendo e não tem erro, sim. É só seguir o passo a passo mesmo, né? No começo é difícil, a primeira redação que eu fiz eu tirei 5 aqui com a Mercedes, né? Mas daí depois foi melhorando, daí tu vai vendo algumas conjunções diferentes que tu pode usar, que vão abrilhantando um pouco mais a tua redação, né? Com relação à classificação, eu nem imaginava, assim, porque, poxa vida, né? Eu estava trabalhando direto, eu imaginava que eu ia ficar dentro das 18 vagas, né? Mas, assim, quando eu vi o número de candidatos, que no total foram 10 mil inscritos, e quase 3 mil mulheres, eu fiquei meio nervosa, assim, porque nos últimos concursos estava no máximo 3 mil pessoas, assim. Então, daí, na hora que tu olha, tu fica, né, meu Deus,
3.000 mulheres concorrendo. Tá, mas tudo bem, nós estamos estudando, né? Então eu não esperava a classificação. Mas quando eu vi foi bem legal, assim. Quando é de surpresa, né? Na verdade, eu acho que a primeira colocação é surpresa para todo mundo, né? Porque tu não espera. A gente, quando estuda, eu acho que a gente fica, como é que eu posso dizer? Não é que não confiante, mas tu não acredita que tu vai estudar e que tu vai passar em primeiro lugar. Tu acredita que tu tá se preparando, né? E que tu vai alcançar o teu objetivo. Mas quando sai a classificação, assim, é bem legal. A gente ficou bem feliz, comemorou. E eu espero que sirva, né, também para outras pessoas, para elas acreditarem que é possível, sabe? Mesmo não tendo tempo, basta esquematizar o tempo, dar prioridade para as matérias que têm mais dificuldade, que consegue alcançar o sucesso, sim. Bom, para o pessoal que ainda está estudando, né, que está aí na luta, o que eu posso dizer é continuem confiantes, a aprovação vai chegar, mantenham o foco. Se não der dessa vez, continuem tentando, que logo, logo vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Um grande abraço, tchau!